Pois é, meu caro cidadão de bem. A pergunta que eu faço agora e que eu quero a sua resposta é quase proibida, mas eu quero sinceridade no que você vai dizer. Existe democracia no Brasil? E aqui eu não estou falando de liberdade, você postar na sua rede social, eu não estou falando de você ter a liberdade de expressar a sua opinião. Não, eu estou falando democracia de voto. Existe a liberdade no Brasil de você votar em quem você quiser? Tipo, eu quero votar no candidato X. Eu tenho esse poder? Eu queria que X, sujeito, que o Bolsonaro fosse candidato, mas não posso votar nele porque ele está inelegível. A minha pergunta para você é: a democracia do voto no Brasil existe mesmo? Porque tem duas matérias que vão fazer que a gente possa refletir um pouco mais sobre essa democracia. Vamos falar também da eleição de São Paulo. Vocês pediram para que eu comentasse e eu vou comentar. Cara, o Ricardo Nunes está em maus lençóis, principalmente depois que o Malafaia, tentando ajudar o Nunes, foi bater no Marçal e acertou o Nicolas. Aí é que o bicho pegou. Então nós vamos falar sobre tudo isso aqui no nosso editorial. Lembrando a você, o nosso canal pauta pela seriedade. A gente sempre está discutindo aqui pautas sérias e nem sempre a gente agrada, mas a gente vai sempre ser sincerão aqui com vocês. Informações como no nosso canal, mas você não acha em lugar nenhum não, tá bom? Mas vamos lá. Sempre eu peço para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem. Eu lembro que tem o nosso livro Persuasão Política e eu lembro a vocês que nós vamos ter comentários aqui também. Mas dessa vez tem um pouquinho diferente a situação. Tá vendo que o QR Code, que o formato aqui tá diferente? Pois é. Tô falando da Gazeta do Povo. Desde quando a gente começou a ver, sabe, essas ações do judiciário, a questão do X sendo retirado do Brasil, uma das maiores fontes de informação séria, que pauta pela família, sabe, que realmente está trazendo as informações para que a gente possa, sabe, ter conteúdo de qualidade, a Gazeta do Povo. Eu mesmo leio a Gazeta do Povo, admiro muito o time dos colunistas, eu recomendo a Gazeta, então se eu não recomendasse, se eu não fosse usuário, eu jamais estaria recomendando para vocês. Cara, tem o Alexandre Garcia, tem o J.R. Guzzo, Constantino, Lacombe, o Mota, só tem gente boa, tá? Então só gente, sabe, de peso. E aí eles passaram uma oferta excelente para que eu pudesse repassar para vocês, tá? É o que eu estou usando. R$1 por mês. Literalmente, R$1 por mês durante os 3 primeiros meses. Então, se você gosta da Gazeta do Povo, você acha que é um conteúdo relevante, é um valor muito em conta, R$1 por mês, pelo conteúdo que o jornal oferece, e para assinar é bem fácil, tá? Eu deixei o link aqui, você tem que acessar pelo meu link. Acessa pelo meu link, aí você clica, vai até a Gazeta do Povo, faz a assinatura, é bem rápido, é simples. Acessa o link, vai lá e faz a sua assinatura, R$1 durante 3 meses. Eu garanto que vale muito, mas muito a pena mesmo, e eu sempre gostei muito do conteúdo da Gazeta do Povo, tá bom? Sempre estou falando da Gazeta aqui para vocês. Mas bora para os comentários? É o seguinte, a Fabiane deixou um comentário aqui pra gente, tá? Tá aqui a fotinha dela, toda faceira, obrigado por participar. Se fosse o Nicolas e o Bolsonaro concorrendo numa eleição, bem, eu dava o meu coração pro Bolsonaro e o voto pro Nicolas. Pelo menos a filha do Nicolas não deve nada ao Supremo Tribunal Federal. Essa é a opinião da Fabiane. No último vídeo, quando teve essa treta do Malafaia com o Nicolas, eu perguntei hoje, quem é a maior liderança, né, da direita brasileira? Ainda é o Bolsonaro ou a nova guarda está deixando a velha guarda para trás e está surgindo? E aí eu fiz uma pergunta dificílima de responder. Numa disputa entre o Nicolas e o Bolsonaro, você votaria em quem? Fabiane falou que votaria no Nicolas, tá? Já o William também fez um comentário aqui, ó. Hoje, para a presidência, entre Bolsonaro e o Nicolas, eu votaria no Nicolas. Infelizmente, obrigam que tenha no mínimo 35 anos, é o que eu expliquei, né, no último editorial. Se eu fosse de São Paulo,
Para a prefeitura, votava Marçal. Em Curitiba, vou votar na Cristina Grêmio. E é aqui que a gente vai entrar num ponto tenso. Curitiba, nós vamos falar sobre isso. Mas antes, olha isso aqui. Eu já falei para vocês milhares de vezes, a gente sempre está tratando sobre economia aqui com vocês. E, cara, é um governo insaciável. E a Simone Tebet está totalmente embrenhada nesse governo que ela falou que tinha o maior escândalo de corrupção da história. E ela que falou isso é quem está enfiando mais dinheiro no governo Lula, ferrando, né, os microempresários aqui, o pessoal do Simples. É mais ou menos, cara, esse governo do PT é como se fosse um fazendeiro, né, que simplesmente ordenha as vacas até quase matá-las e é contra as vacas. Porque ele vive falando mal dos empresários, mas na hora de sangrar, adivinha quem é a vítima? É nós, empresários. Eu sou um desses. O governo mira o Simples Nacional para equilibrar as contas. Revisão pode afetar pequenas empresas. Só para você ter uma noção, o governo Lula já contratou sem licitação uma galera para fazer cursinho para os seus cozinheiros no valor de R$57 mil. Quem vai pagar? Nós, otários, né? Eu já não estou no Simples mais, mas tive muito tempo. Nós, otários, que pagamos impostos. Uma das medidas aventadas pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva para equilibrar as contas federais é promover mudanças no Simples Nacional, regime especial de tributação para micro e pequenas empresas. Os ajustes já são estudados pelo Ministério do Planejamento, comandado pela ministra Simone Tebet, e reavivam um antigo debate sobre o incentivo, que, segundo a Receita Federal, é a maior de todas as renúncias fiscais da União. Ou seja, se você é pequeno, se você está no Simples Nacional, você simplesmente vai se lascar, né, com as novas previsões do governo. Vamos lá. Eu perguntei para você se existe mesmo democracia para você escolher quem você vota. Olha essa matéria aqui. Isso aqui não é exceção, não. Isso aqui está em todos os locais, tá? Um candidato foi suspeito de contratar traficantes, né, o crime organizado, para comprar voto. Meu irmão, é mais ou menos o seguinte: a Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Integridade, com o objetivo de combater crimes eleitorais no município de Iguatu, lá no Ceará. As apurações apontam que a quadrilha considerada violenta atua na campanha municipal. Os criminosos teriam um envolvimento com candidato a vereador. A ação contou com o apoio de 26 policiais federais e civis para cumprir 5 mandados de busca e apreensão expedidos pela 13ª Zona Eleitoral do Ceará, no município de Iguatu. Vamos lá, o que você precisa entender? Hoje, grande parte da base do debate da Prefeitura de São Paulo foi a infiltração do PCC. E aí acusam o Pablo Marçal porque o Avalanche, que é o líder do PRTB, diz que tem alinhamento com o primeiro comando da capital. Já por outro lado, né, tomaram conta das empresas de ônibus, postos de gasolina e várias outras atividades dentro de São Paulo. Dizem que uma das grandes figuras que apoiam o Ricardo Nunes está envolvido com isso e o porquê que o Ricardo Nunes não tomou nenhuma medida contra isso até agora. E aqui, mais um braço dessa história fica exposto. Você já parou para pensar que é uma forma de ganhar dinheiro do crime organizado simplesmente dando a prefeitura ou a vereança para gente que paga? Eu quero ser prefeito da minha cidade. Ok. Contrato o crime organizado e falo, gente, vocês vão pedir votos para mim, tá? E aí me chega aquele traficante na sua casa. Aquele traficante que você sabe que é barra pesada. O cara chega ali com informações que a própria prefeitura fornece. Olha, você é o pai do Zezinho, marido da fulana, que é avô do ciclano. Pois é, eu conheço a família inteira. Vota nesse cara aqui, tá? Tô te dando 50 aqui para te ajudar, mas vota nesse cara aqui para manter o bem-estar da sua família, ou eu posso visitar seus filhos lá na escola deles.
eu sei onde chegar neles, posso visitar sua esposa lá no trabalho dela, né? Então, será que o problema do Brasil é o Elon Musk com X? Não, mas vamos além. Saiu um escândalo agora, e esse aqui pode ser que você não goste do que eu vou falar, tá? E aqui eu só estou tratando da matéria. O servidor de Curitiba chorou ao ser coagido a doar para o candidato do prefeito. Não, você não entendeu, tá? A gravidade disso aqui. Um áudio vazou, pressionaram, né, o prefeito da cidade, onde o vice está concorrendo, pressionou e falou o seguinte, ou você apoia o meu candidato, vai ter um jantar com um valor de ingresso de 3 mil, você vai comprar o ingresso. Se você não comprar, e esse ingresso, você vai comprar no nome de outra pessoa e é a forma de obter arrecadação para a campanha. Eu vou te mandar embora. Você duvida do que eu estou falando? Eu te mostro aqui. Um servidor da Prefeitura de Curitiba chorou ao ser coagido ao lado de colegas, junto com os colegas, a doar dinheiro para a campanha de Eduardo Pimentel do PSD. Tá aqui o PSD. Mas isso aqui vai te assustar um pouco mais, tá? Candidato que é apoiado pelo Bolsonaro e pelo prefeito Rafael Greca. Como mostrou um áudio obtido pela coluna do Guilherme Amado, o superintendente de tecnologia da informação da prefeitura, Antônio Carlos Pires Rebelo, coagiu os servidores a comprar convites de 3 mil reais para um jantar da campanha, que acontece no dia 3 de setembro. Lembra do Pablo Marçal? Que falou, ó, quem quiser o meu vídeo de apoio, eu cobro 5 mil. E aí, entraram com uma ação contra o Marçal para caçar a candidatura dele. Falando que ele não poderia fazer isso, que isso é abuso de poder econômico, ele é uma pessoa bem conhecida. Pois é, aqui o cara está vendendo ingressos para um jantar de campanha a 3 mil reais. O servidor disse chorando que não dispunha dos valores como aquele que não iria pagar o convite. Ele disse ainda que estaria passando dificuldade em casa e que estava sendo obrigado pelo prefeito a doar dinheiro para a campanha. O superintendente de tecnologia da prefeitura, responsável pela coação, disse então que todos tinham problemas e que não iriam mais discutir com o servidor, porque senão iria demiti-lo. Cara, que prove que isso não aconteceu, né? Ou se aconteceu, que pague, mas isso é comum de acontecer, tá? Isso não é uma coisa impossível de se ver, não. É bem comum de acontecer, tá bom? E aí, é por essa e outras que nós precisamos discutir e questionar muito. Em Curitiba, eu apoio a Cristina Grêmio, que conheço o trabalho dela, inclusive que já prestou serviço para a Gazeta, né, Jovem Pan, dentre outros. O Guilherme Boulos também está com um probleminha agora, né? Eleitora move ação contra Boulos por uso indevido de imagem. O pessoal foi lá, fez uma campanha, né, bonitinha, das pessoas que querem a democracia do PSOL, né? Acontece que usaram a imagem de uma mulher e ela falou, não, eu não apoio o Boulos, não. Foram lá e colocaram a minha imagem nisso aí. Não, eu quero indenização por causa disso. De jeito nenhum. Não gosto do Boulos? Tiveram que tirar o vídeo do ar e vai ter que pagar, né? Vai ter que pagar. Vamos lá. Vamos falar do Nunes agora. Pois é. Olha só o que aconteceu. E aí, a pergunta que eu faço para você é, você acredita em pesquisas? Na reta final, Ricardo Nunes patina e a Tabata Amaral emergiu. A Tabata Amaral tentou apresentar propostas e, por isso, sofreu o ataque misógino de Pablo Marçal. Ricardo Nunes teve dificuldade de explicar inconsistências em contratos públicos. Marçal, permanentemente provocativo, quis arrancar explicações de Nunes sobre um boletim de ocorrência por violência doméstica. E Guilherme Boulos, em vários momentos, colocou-se ao lado de Marçal contra o Nunes na cobrança por respostas. Tais atuações resumem o 10º debate. E aí a Tabata saiu melhor nisso.
O negócio é que já começou uma reviravolta e já estão apostando que o Marçal estará, sim, no segundo turno e é inevitável. As duas últimas pesquisas divulgadas mostram Marçal ou contra o Nunes ou contra o Boulos, mas Marçal está à frente. E aí o passapanismo dessa mídia mentirosa tem que vir tentar justificar o injustificável. Mas por que o Marçal está crescendo agora, depois de vocês falarem que o Marçal não tinha chance nenhuma? Ah, não, é o voto envergonhado. Matéria do Estadão. Voto envergonhado e eleitores indecisos podem dar mais votos a Marçal do que indicam as pesquisas, dizem especialistas. Opa, então quer dizer aqui que as pesquisas não erraram. É porque tinha um voto de gente que não quis assumir, né, nas pesquisas que vota no Marçal, porque é uma vergonha votar no Marçal. Quando falou a palavra voto envergonhado, eu lembrei, né, de já ter visto essa frase, né, esse jargão, voto envergonhado, lá em 2018, né, sobre um outro cara chamado Bolsonaro. Matéria do Correio Brasiliense, postado em 12 de setembro de 2018. Número de eleitores com voto envergonhado pode decidir a eleição. Analistas divergem sobre a possibilidade de novos eleitores do candidato Jair Bolsonaro estarem saindo do armário. Olha, você saiu do armário, hein? E se manifestando depois do atentado da semana passada. Sabe o que eles dizem? Cara, a gente mentiu, tentando ajudar o outro candidato, mas não deu certo. E no final das contas, o que está acontecendo é que eles vão ganhar. Então vamos falar que foi o voto envergonhado que saiu do armário. Tá vendo por que essa pesquisa me faz acreditar que o Marçal vai estar no segundo turno? Outra matéria também me faz pensar isso. De olho em plano B, para o segundo turno, família Bolsonaro ameniza tom contra Marçal. Pois é, baixaram o tom. Apesar que ontem o Eduardo Bolsonaro apareceu e escreveu contra o Marçal, o golpe tá aí, cai quem quer, por causa daquele vídeo tosco lá do colarinho do Marçal, não me convenceu muito. Agora, quem fez uma análise perfeita sobre isso foi o Rubinho Nunes. Tá? O Rubinho Nunes, ele tratou exatamente desse ponto aqui, dessas pesquisas. E também ele tratou de um boicote ao Pablo Marçal, porque lembra que a Vera Magalhães falou que, olha, esse último debate da Globo vai ser um debate marcante que tem que eliminar o Pablo Marçal, porque ele não pode ganhar essa visibilidade, porque quando ele fala, o povo passa a acreditar nele. Olha o que o Rubinho falou. O diretor da Paraná Pesquisas já passou um recibo do erro que as pesquisas vão fazer com relação ao Pablo Marçal quando as urnas se abrirem. Segundo ele, redes de Marçal podem fazer a diferença nos dias que antecedem o primeiro turno, afirma o diretor da Paraná Pesquisas. E aí, abrindo aqui a matéria da Rádio Band News FM, o diretor do Instituto Paraná, Murilo Hidalgo, deu uma entrevista à Band News. E ele disse o seguinte: ele disse que é possível que as redes sociais do Pablo façam a diferença nos últimos dias que antecedem o primeiro turno. Abrindo aspas. Nas últimas 48 horas, acabam as propagandas eleitorais gratuitas e obrigatórias no rádio e na televisão. Assim, com a forte presença nas redes sociais do candidato do PRTB, pode dar ao candidato um impulso necessário para levá-lo ao segundo turno. O interessante é que, quando a gente pega os próprios dados da Paraná Pesquisa, o Pablo está lá atrás. É a pesquisa que joga ele mais atrás. O Ricardo está disparado, o Boulos está ali no meio e o Pablo está mal. Mas aí ele vai ter um impulso nos últimos 2 dias capaz de superar a grande tempo de TV, aquela velha lorota dos tucanos do tempo de TV de 30 dias de campanha e vai atropelar. A grande verdade é que eu já mostrei para vocês no vídeo aqui em cima a fraude que são os institutos de pesquisa. Eles têm interesses, eles recebem dinheiro do governo, eles recebem dinheiro do governo municipal, do governo estadual, do governo federal. Eles são o sistema. Os institutos de pesquisa fazem parte do sistema. E, naturalmente, os institutos de pesquisa têm interesse na manutenção do sistema. E, por conta disso, criam esses factoides. A grande verdade é que o diretor do Paraná já passou um recibo hoje
sobre isso. Inclusive, o próprio presidente Bolsonaro já deu uma declaração de que não confia nas pesquisas e que provavelmente o Pablo vai vencer as eleições. Tá dado, tá posto. O Pablo é o próximo prefeito de São Paulo. Essa é a realidade. O Pablo já avisou meses atrás. Não acreditou quem cai no conto dos tucanos, do tempo de TV, de rádio, da máquina da prefeitura nas periferias de São Paulo. Aquela velha história tucana que deu errado em 2018 com o Geraldo Alckmin, deu errado em 2022 com o Rodrigo Garcia e fracassará miseravelmente neste ano de 2024. O recibo está posto, diretor do Paraná Pesquisas. Inclusive, falando em imprensa, em consórcio comunista tentando sabotar o Marçal, olha só. A Globo Lixo está tentando censurar o Marçal no debate da Globo. Malu Gaspar, que gosta de atacar o Bolsonaro, está em uma campanha desenfreada para tirar o Pablo do debate. A violência que melou o debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo no início da semana fez muita gente sugerir que Pablo Marçal não devia ser chamado para os próximos. Os outros candidatos chegaram até a ameaçar não ia mais nenhum debate com ele. Bom, em tese, ninguém precisa chamar o Marçal. A lei eleitoral só obriga a convidar para debate candidatos de partidos que tenham pelo menos 5 parlamentares no Congresso e o PRTB do Marçal não tem nenhum. E fazem parte dessa campanha o Nunes, a Tabata, o Boulos e o Datena. Todos eles querem que o Marçal não participem do debate da Globo. Porque, segundo o consórcio comunista, que faz parte da política tradicional, o debate da Globo é o grande divisor de águas. É o último debate que tradicionalmente acontece em todas as eleições, na quinta-feira que antecede a eleição, quinta da próxima semana. E ali, tudo definido. É o grande debate, é o grande finale. E aí, o argumento construído pelas campanhas, inclusive pela própria Malu Gaspar, é que pelo fato do PRTB não ter representatividade no Congresso Nacional, a lei eleitoral não obrigaria, e não obriga, o candidato Pablo Marçal a participar do debate. Então ele teria que ser excluído. A questão é que o fato de não obrigar não significa que obrigatoriamente se exclui. E como você vai retirar um candidato que, segundo a pesquisa Veritá, lidera as intenções de voto com 34,6% contra... Vamos lá. Então o Marçal tá à frente. Eu vou cortar o vídeo aqui, senão vai ficar muito longo. Mas é o seguinte, minha dica, tá? Vamos dizer, diga-se de passagem, que tirem o Pablo Marçal do debate. Vão boicotar o Pablo Marçal e vão excluir o Pablo Marçal. Meu conselho, Pablo Marçal, vai em algum canal, assim, bem potente, sei lá, Bárbara do Te Atualizei, ou abre uma live com o Nicolas Ferreira. E aí, todos os influenciadores, na hora do debate, batem em cima desse canal, todo mundo divulgando, colocando o link e mandando pra lá. Eu faria isso. Só para bater 1 milhão lá na live com o Marçal e bater, sei lá, 3 mil, 15 mil, 20 mil pessoas na live do debate da Globo. O que vocês acham da ideia? Coloca no comentário. Eu quero saber, tá bom? E por fim, mas não menos importante, para não estender o vídeo muito, né? Convido vocês a achar o livro Persuasão Política, né? Tá disponível aí para você baixar. O livro realmente é para você ter um bom discurso, uma boa argumentação, tá disponível ainda. E, sabe, é o único livro do Brasil que acredita na honestidade do brasileiro. Cara, simplesmente baixe o livro, pague o que você acha justo, o que você acredita que vale, e eu confio que o brasileiro é um cidadão de bem, é honesto, é justo e ainda acredita no fio do bigode, tá? Então, o livro tá aí, é uma leitura boa, é uma leitura realmente que faz a diferença. Fechou? Abraço, pessoal, fica com Deus e até o próximo editorial. Tá no link da descrição, o link para poder baixar o vídeo e o link da Gazeta do Povo aí também. Tá certo? Obrigado, pessoal. Vejo vocês no próximo editorial.